Em 1961, nas mesmas semanas em que se iniciava a luta armada em Angola, Amilcar Cabral dirigiu uma saudação ao Partido Comunista Português por ocasião do seu 40º aniversário. Dizia o seguinte, e passo a citar: para o nosso povo, que vai liquidar completamente o colonialismo português, o Partido Comunista Português é um aliado e, até agora, o único depositário e intérprete da vontade do povo português de viver na amizade e na colaboração com todos os povos do mundo na base de igualdade de direitos e de deveres. Fim de citação. De 1961 até agora, as ideias de Amilcar Cabral ganharam novos aliados em Portugal e hoje é o próprio regime que é depositário e intérprete de princípios anticoloniais, de resto inscritos na Constituição, que ontem eram defendidas apenas por alguns partidos clandestinos. Organizada pela estrutura de missão do Estado português para a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, esta exposição, dedicada a Amilcar Cabral, é uma forma de celebrar esses princípios anticoloniais. Porque com eles nos identificamos, aceitámos coordenar cientificamente esta iniciativa. Amilcar Cabral e os seus camaradas do PAIGC, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, contribuíram decisivamente para que as independências africanas e a democracia portuguesa tivessem uma gênese comum. Dirigiram-se aos soldados portugueses apelando a que abandonassem a sua missão colonial e se juntassem ao combate antifascista em Portugal. Cuidaram, uma e outra vez, de estabelecer uma diferença de natureza entre os poderes coloniais e a generalidade do povo português. Acompanharam com entusiasmo episódios da resistência à ditadura, do assalto ao Santa Maria, até aos protestos dos assalariados rurais no Coço. Mas o contributo de Amilcar Cabral para a história comum do anticolonialismo africano e da democracia portuguesa não se esgotou no seu tempo de vida. A sua figura acompanhou aquelas e aqueles que, em Lisboa, após a Revolução do 25 de Abril de 1974, saíram à rua para exigir que não se continuassem a enviar soldados portugueses para a África. No Porto, nos mesmos anos, estudantes formalistas do Liceu Dom Manuel II destornaram pela segunda vez o antigo rei e passaram a chamar à sua escola o Liceu Amilcar Cabral. Amilcar Cabral daria ainda nome a bairros, ruas e travessas de diferentes concelhos portugueses, e continua a dar, de Viana do Alentejo à Moita, de Setúbal à Amadora, de Loures a Sintra, de Sines ao Entroncamento, passando também por Cascais, por exemplo. Contudo, ao nos aproximarmos do final do século XX, a presença de Amilcar Cabral na paisagem memorialística portuguesa foi se tornando mais discreta. Há razões internacionais que o explicam. No final dos anos 90, o chamado Primeiro Mundo constituiu-se como o único horizonte político de desenvolvimento económico, social e cultural, e Terceiro Mundo voltou a ser uma categoria com sentido essencialmente pejorativo. Deu-se então uma desafricanização da memória do século XX. Por exemplo, em Cabo Verde, entre finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, as notas de 500 escudos deixaram de trazer consigo o rosto de Amilcar Cabral, substituído por Baltazar Lopes da Silva, poeta e escritor da Claridade. Há igualmente razões locais para compreendermos a menor projeção de Amilcar Cabral em Portugal por volta dos finais do século XX. Esse foi o tempo das comemorações nacionais dos descobrimentos portugueses, que envolveram o país e a sociedade num ciclo celebrativo sem comparação, deixando pouco espaço a outros imaginários. Os 25 anos do 25 de Abril, por exemplo, creio que conservamos ainda hoje poucas lembranças. Nos anos do regresso de Vasco da Gama, que na década de 90 deu nome a grandes obras públicas, como a Ponte Vasco da Gama, e a lugares comuns do capitalismo moderno, os centros comerciais, não foram os mais favoráveis à memória viva de Amilcar Cabral. Nos últimos anos, todavia, a figura de Cabral tem vindo a ganhar novo relevo na cena portuguesa, inspirando instituições políticas, culturais e universitárias na hora de afirmarem o seu compromisso com os valores do anticolonialismo. Menciono apenas alguns exemplos recentes e, creio eu, simbolicamente significativos dessa inspiração cabralista. Em abril de 2023, nas instalações do antigo Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, terá lugar um grande congresso internacional de homenagem a Amilcar Cabral. Em janeiro deste ano, a Assembleia da República acolheu um outro grande congresso internacional, intitulado Amilcar Cabral e a História do Futuro. Em final de 2022, na Universidade de Mindelo, o Sr. Presidente da República concedeu a Amilcar Cabral a Ordem da Liberdade. Em 2021, o Padrão dos Descobrimentos criou o Prémio Amilcar Cabral. E hoje inauguramos esta exposição. Este recente regresso de Amilcar Cabral à paisagem memorialística portuguesa não será indiferente, porventura, à afirmação política do antirracismo, da expansão da cultura hip-hop, ao desassombro cívico de ativistas como Mamadou Bajo, Assim Catar Moreira ou Flávio Almada, entre outros.
Também não será indiferente aos movimentos do mundo, como o Black Lives Matter, as vidas negras importam, nem à emergência económica, política e cultural de países como a China ou o Brasil. Recordo que no ano de 2000 foi erguida na cidade da Praia uma estátua de homenagem a Amílcar Cabral, oferecida justamente pela República Popular da China. E recordo também palavras do, novamente, Presidente Lula da Silva, em 2004, quando foi agraciado pela Ordem Amílcar Cabral na Guiné-Bissau. Passo a citar: é momento de lembrar o homem que levou às últimas consequências o seu ideal de promover a reafricanização dos espíritos. Quando os povos africanos buscam assumir a responsabilidade por encontrar respostas próprias para os desafios do continente, recordamos com admiração desse herói da autodeterminação. Fim de citação. Bom, quanto à exposição que vamos então inaugurar, que seguida duas breves notas. As exposições têm sido um instrumento habitual dos programas de comemoração histórica desenvolvidos pelo Estado português, e na memória que fazemos de algumas delas, elas chegam mesmo a confundir-se com a totalidade dos ciclos celebrativos em que se inseriram. É o que sucede com a memória que fazemos da exposição do mundo português, em 1940, e da própria Expo 98. A exposição que vamos inaugurar é infinitamente mais modesta, também a derrapagem orçamental é consideravelmente menor, mas contrasta com aquelas também pela natureza dos valores que se festejam. Em 1940 celebrou-se o colonialismo no contexto da comemoração da fundação e da restauração da nacionalidade. Hoje celebramos o anticolonialismo no contexto da revolução e da fundação do regime democrático. Em 1998 procurou fazer-se dos chamados descobrimentos portugueses a causa e o sinónimo da globalização liberal. Já o mundo global que esta exposição mapeia tem por capitais cidades como Bandung, Argel ou Havana. Pela sua escala e pelo seu conteúdo, a exposição que vamos inaugurar hoje talvez tenha mais semelhanças com a exposição que o PAIGC promoveu em 1972, no Palácio do Povo de Conakry, com o objetivo de apresentar os progressos da luta de libertação e da vida nas zonas libertadas. Pelo menos poderão ver algumas brevíssimas imagens desta exposição de 72, na que agora inauguraremos. Deixem por fim que me refira a algumas das condições de produção da exposição que aqui nos traz. Estamos num sítio que escolhemos, o Palácio Baldaia. Trata-se de um equipamento que não compara com edifícios habituados a acolher exposições de índole oficial. Não tem certamente as condições técnicas das salas expositivas mais prestigiadas de Lisboa, mas os limites do espaço em que nos encontramos são também as suas virtudes. Os museus que fazem a agenda cultural da cidade são instituições que têm o poder soberano de determinar o que é e o que não é suscetível de nos ser exposto e exibido. Mostram-nos peças que classificam como objetos históricos, dividindo categoricamente o que é da ordem do presente e o que é da ordem do passado. São instituições que colocam as coisas no seu devido lugar. Ora, aqui no Palácio Baldaia, a fronteira entre o espaço expositivo e o cotidiano do bairro é bem mais tenue. A entrada é gratuita e não é preciso bilhete. As visitas podem realizar-se a qualquer dia da semana até às 22 horas. Aqui o desafio não é chamar as pessoas ao interior das salas expositivas do Palácio, elas frequentam essas salas desde já, mas que essas salas se tornem um ponto de observação. De resto, não estamos no Centro Cultural de Lisboa, mas estamos perto de um bairro que a figura da Amílcar Cabral há muito é estimado, o bairro da Cova do Mouro. Termino com agradecimentos que não posso deixar de exprimir publicamente às instituições parceiras, mas particularmente à Fundação Amílcar Cabral e à Associação de Chihueca pela confiança depositada nos comissários da exposição. Aos arquitetos Ricardo Santos e Miguel Fevereiro, à designer também Vera Tavares, pela qualidade e a amizade do trabalho desenvolvido. E queremos agradecer ao Alfredo Caldeira e a Isa Cabral pelo trabalho de preservação dos documentos da Amílcar Cabral, que iniciaram há mais de 20 anos, em Bissau, com a autorização do PAIGC e o apoio do Mário Soares. Esperamos que um dia, antes ainda dos 50 anos do 25 de Abril, esse arquivo possa regressar à Guiné-Bissau ou a Cabo Verde. Muito obrigado.